Seja bem-vindo a mais um programa Sai em Ação, da Comissão Especial da Mulher Administradora aqui do CRA-RJ. E hoje vamos ter uma roda de conversa falando sobre algo que eu nem gosto muito, que é a tal de comunicação, né? Com o tema A Arte da Comunicação para uma Gestão Inteligente. Eu recebo aqui 4 feras para tratar muito bem esse assunto, esse tema tão importante para qualquer organização, do micro ao macro. Então, eu gostaria de começar dando as boas-vindas para a administradora Mara Biasi, que é conselheira do CRA e membro da Comissão da Mulher Administradora. Mara, seja muito bem-vinda. Obrigada, Érica. É um prazer estar aqui. Eu sou grande admiradora dos programas do CRA, você sabe disso, sou grande apoiadora, mas me sinto particularmente feliz quando estou num programa da minha Comissão da Mulher, principalmente o Saias em Ação. Este programa ele tem um compromisso com a transformação. A ideia é sempre jogar ideias que possam, vamos dizer assim, ficarem em terrenos férteis, tanto nos homens quanto nas mulheres, para que as coisas se transformem para uma direção mais justa, uma direção mais de acordo com o nosso desejo. Perfeito. Bom, e também temos aqui a administradora Neide Venâncio, também conselheira do CRA-RJ e membro da comissão. Neide, muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Érica, obrigada a todos que estão aqui. E para você ver como a nossa comissão é tão legal, eu concordo com tudo que a Mara falou, nem vou me repetir, que nós trazemos um convidado, né? Então não vão dizer assim, isso é coisa de menina. Não, isso é coisa de gente, é coisa de quem quer aprender, é coisa de quem quer cada vez mais trabalhar a sua comunicação. Tá vendo como a gente é bacana? Maravilhoso! Então, agora eu convido esse bendito ao fruto, o Marcelo Rezende, o administrador Marcelo Rezende, que também é advogado, contador e especialista em políticas públicas e governo. Marcelo, seja muito bem-vindo. Bom, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Neide falou, né, não é um clube do Bolinha, é um... Nem da Luluzinha. Da Luluzinha. Nem da Luluzinha. É um grupo de administradores, pessoas importantes, que têm muitas contribuições para a sociedade, e é um prazer grande estar aqui pela primeira vez, podendo compartilhar minhas experiências com vocês e com os ouvintes aí, que são provavelmente grandes administradores também. Com certeza. E também recebemos aqui a minha colega jornalista Vilma Guimarães, que é professora, graduada em Comunicação e Marketing, Jornalismo e Radialismo, e é criadora do programa A Voz da Mulher e o Debate Quente. Vilma, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Érica, pela oportunidade, obrigada aos Saias em Ação, por estarmos aqui reunidos com a Mara, com o Marcelo, com a Érica, com a Neide, pessoas ilustres profissionais, trocando experiências em busca de novos caminhos. Tenho certeza que vai ser uma tarde muito profícua e muito interessante. Então, vamos falar de comunicação, né? A comunicação é uma das vertentes mais importantes do ser humano e não poderia deixar de ser para a gestão profissional, para os gestores e para a saúde de toda a organização. Então, essas pessoas tão importantes, tão ligadas a essa questão, vão falar um pouquinho sobre isso. É uma roda de conversa, então todo mundo pode falar, vamos bater papo e vamos trazer, né, esse tema para os nossos profissionais e estudantes. Vamos começar, eu quero saber de vocês, qual é a importância da comunicação eficiente na gestão das empresas? Deixa eu falar um pouquinho, para começar a discussão. Eu sei muito pouco sobre comunicação. Eu acho que eu sinto quando ela não existe, mas eu não entendo muito bem como fazê-la existir, eu penso. Então, para mim, quando você fala em comunicação eficiente, para mim já está errado, porque a comunicação só existe se ela for eficiente. Então, acho que a comunicação em si é a forma como que você faz
com que os fluxos ocorram, sejam interna quanto externamente. Então, eu percebo assim, comunicação não tem a qualificação de eficiente, ela é. Se ela não for, ela não existe. Para mim é assim. Eu acho muito importante essa comunicação, esse fluxo funcionando na gestão, porque sem ele não há entrosamento nem de pessoas e nem de ideias. Essa é uma percepção que eu tenho, mas não sou uma especialista. Estou querendo aprender mais. Estou devolvendo a palavra. Pois é, eu também acho que sem essa percepção, né, de que não está sendo compreendido, né, que a comunicação não chegou ao ouvinte da forma correta, né, e aí existem várias formas de estar fazendo essa comunicação, explicando novamente, tendo paciência, procurando fazer com que o indivíduo que está sendo comunicado entenda o papel dele, como é importante para poder aquela ação acontecer. A gente, às vezes, em própria família, né, não consegue levar a comunicação e muitas vezes acaba em uma discussão idiota. Então, é muito importante, como você falou, a forma, né, e o entendimento das pessoas. Sem isso, seria impossível. Eu falo para vocês que na minha carreira, né, assim, de gestor, em que eu já estive em várias funções, eu várias vezes consegui êxito simplesmente por conta dessa integração, dessa forma de comunicar, da forma de estar junto das pessoas e, principalmente, né, não só dar exemplo, mas participar fazendo as coisas acontecer junto. Porque é muito comum, né, para o gestor que está em altos cargos, como presidente, diretor, superintendente, cargos que eu já até ocupei, em que você fica como uma pessoa inatingível, uma pessoa que só dá ordem. Isso não funciona. A verdade, quando as coisas realmente vão acontecer, é quando você mostra para o teu subordinado que você pega na massa também, que você pode fazer, que você quer que ele faça daquela forma, para que as coisas realmente aconteçam e tenham um resultado positivo. Eu falo que eu fui diretor do Instituto de Cardiologia do Estado e naquela ocasião eu tinha muita resistência, porque como eu não sou médico, né, mas eu sou administrador e o fato de ser administrador traz a gente uma oportunidade ímpar de ser um coringa. Eu já fui secretário de obra, eu já fui secretário de administração, de planejamento, já fui diretor geral de plano de saúde. Então, assim, é uma gama de coisas que a gente pode ser e que eu, graças a Deus, consegui na minha carreira e que trazem, muitas vezes, a oportunidade da gente desenvolver. Então, eu falava do Instituto de Cardiologia. No Instituto de Cardiologia, eu consegui, junto com a equipe, que eram de médicos, enfermeiros, e que eu me envolvia, porque eu chegava cedo e saía tarde, que é assim que realmente o gestor deve se envolver. Procurar se envolver nas tarefas também, mesmo que não sejam da sua competência, mas buscar informação do que está faltando, do que ainda não aconteceu para que aquela ação realmente se realize. Então, naquela oportunidade, eu consegui fazer com que o Instituto de Cardiologia do Estado, que era um irmão pobre do Instituto de Cardiologia Federal, em Laranjeiras, fazer o primeiro transplante de coração da rede SUS do Brasil. Então, a gente, com um orçamento ínfimo e muito menor do que vários hospitais que tem em São Paulo, no Paraná, em outros lugares, a gente conseguiu um êxito muito grande e as pessoas realmente ficaram muito felizes. E após essa cirurgia, a paciente ficou no hospital e ela não podia ter alta. Ela já estava de alta e não podia ter alta porque a casa dela era uma casa muito rude, muito deficitária, com muitos problemas. E aí, novamente, o diretor entra para se envolver em coisa que ele não tinha que se envolver, mas que acaba se envolvendo. Procuramos ver como eu já tinha sido... Ela morava em Nova Iguaçu e como eu já tinha sido secretário de obra em Nova Iguaçu, eu procurei empresas que tinham trabalhado comigo,
conseguimos doações dentro do hospital e na cidade, fizemos a reforma na casa dela e, a partir disso, a gente deu alta. Essa senhora sobreviveu muitos anos depois da cirurgia, mais de 10 anos da cirurgia, inclusive depois acabou até prestando serviço voluntário no hospital. Isso é uma coisa que dá uma tremenda satisfação para a gente, como administrador público, que sofre com os parcos recursos, com a dificuldade de pessoal, com todo tipo de dificuldade, mas isso é um entre centenas de exemplos que a gente vai ter, não só que aconteceram comigo, mas com outros administradores, que eu tenho certeza que quando arregaçaram a manga e tiveram realmente vontade de que aquelas coisas acontecessem, a comunicação prevaleceu, as atitudes prevaleceram, o envolvimento das pessoas também, e isso é fundamental para que as coisas deem certo. Eu vou passar a bola para as pessoas, porque senão eu vou me estender aqui e só eu vou falar. Continuando, né, já pegando o gancho do Marcelo, eu achei super interessante, que história bacana, né, Marcelo? Então, para mim, eu concordo com a Mara, né? Para que a gente seja efetivo, a gente precisa saber se comunicar, e ela perpassa pela linguagem. Para mim, a gente precisa, o administrador, ou as pessoas de uma forma geral, precisa utilizar a linguagem do conhecimento, a linguagem da persuasão e a maneira de comunicar. Porque quando eu passo por essas fases, eu entro naquilo que, no meu ponto de vista, é fundamental, que é na empatia. Não adianta eu saber falar legal, não adianta eu saber conhecer todos os processos se eu não tiver empatia. Por que a empatia? Porque eu preciso saber ouvir. Eu só vou me comunicar legal se eu souber ouvir legal, né? Eu também não sou uma profunda conhecedora, não, Mara, como você, mas pelo que a gente estuda e escuta, o saber ouvir faz você comunicar melhor do que qualquer outra coisa. Então, assim, quando eu falo na linguagem, eu preciso ter a linguagem... Vou passar para você, Vilma, já. Eu preciso ter essa linguagem do conhecimento, que é a nossa ferramenta, né? A famosa chave, conhecimento, habilidade, atitude, que a gente precisa ter enquanto administrador ou em qualquer outra área. Eu preciso ter a linguagem da persuasão, ou seja, eu preciso passar e comunicar aquilo que eu quero, o entendimento, eu quero ser entendida, né? Quando eu falo de comunicação, eu falo de entendimento. Então, eu preciso convencer você, ou preciso me fazer entender para que a gente chegue num propósito. E isso, para mim, passa muito pela linguagem. Vou passar para a Vilma. Pois é, isso tudo que vocês estão falando, principalmente o Marcelo, ele necessita de um interlocutor e um receptor. Porque se a pessoa que está ouvindo não está disposta a entender, a receber aquela mensagem, não adianta nada. Você está falando sobre uma parede, a sua mensagem vai e a sua mensagem volta. Então, na comunicação, você precisa de um gestual, você precisa de um tom de voz, você precisa principalmente de um conhecimento da matéria que você está expondo. E eu posso aqui dar um exemplo já um pouco diferente do que o Marcelo deu. Eu, alguns anos atrás, fui a única diretora mulher do Banco do Estado do Rio de Janeiro. E todos aqui, que se não conheceram, devem ter ouvido falar, que era o Banerj. E o Banerj tinha, como todo banco, os seus momentos de alegria e momentos de dor. Então, os funcionários resolveram, né, que seria próprio fazer naquela semana uma greve geral. E resolveram acampar na porta do banco. Aqui, acredito também que conheçam, a Avenida Danilo Peçanha, a sede central do banco, que era do Banco do Estado do Rio de Janeiro, o Banerj, depois virou Banco Itaú, hoje é Banco Itaú. Então, deu-se uma grande greve, com ameaça, com policial
aparato policial em volta, enfim, uma confusão enorme na porta do banco. E uma das minhas assessoras ligou para mim e disse, olha, Vilma, é melhor você não vir hoje não, porque os funcionários estão impedindo a entrada da diretoria no banco, porque nós tínhamos uma reunião toda semana, uma reunião de diretores, votando todos com direito a voto, a todas as propostas para o banco, de financiamento, enfim, assuntos normais de rotina de um banco, como era do tamanho do pujança do Banco do Estado do Rio de Janeiro. Aí eu disse, não, eu vou sim. Ela disse, não venha não, porque além de tudo, fizeram o enterro do presidente. Eu disse, como? Eles engendraram arranjaram, né, um caixão, e lá dentro puseram um boneco com o nome do presidente, cheio de flores, de óculos, o presidente usava óculos, e foi uma ofensa muito grande, muito desagradável, e estão fazendo esse enterro com uma mesa aqui na porta do banco, tá uma coisa, os ânimos estão muito alterados, não vale a pena você vir. Eu disse, mas não tem outra porta para entrar? Não, só tem essa porta. Eu pensei, disse, bom, eu vou tentar. Elas, não venha, você vai passar um traje, porque eles estão vaiando todas as pessoas que entram, e eles estão ofendendo toda a diretoria, e vai ser muito desagradável. Como eu era a única diretora mulher, naturalmente eles tiveram comigo esse carinho de me avisar que eu não fosse. Mas eu, como toda mulher, disse, não, eu vou. Então, se alguns estão lá, eu também posso ser mais um. E fui. Cheguei lá, foi muito, para mim, muito chocante, porque eu vi aquele, como se fosse assim, mas botaram feito uns caixotes, aquele caixão em cima, bem na entrada da porta. Então, ninguém podia passar por ali. E faixas e cartazes, e os funcionários todos do banco em volta, fazendo a sua reivindicação, a sua reclamação, gritando palavras de ordem, né? Tinha muito partido político, apareceram vários políticos, enfim, uma confusão do caramba. E eu fiquei assim, primeiro meio surpresa, até que as pessoas me descobriram ali no meio da galera. A galera estava toda alterada. Aí vieram e disseram assim, a diretora está aí, tal, a diretora está aí. Quando eles disseram isso, eu me senti numa obrigação de conversar com eles. E esse foi um dos diálogos mais difíceis da minha vida. Esse momento mostra o poder da comunicação. Esse momento mostra que se você está dizendo a verdade, se você está se comunicando de uma forma que você está transmitindo realmente uma ideia, um ideal seu, você consegue chegar ao coração das pessoas. E assim eu conversei com aqueles nossos funcionários, falei para eles que nós íamos subir, que a diretoria queria estar reunida, que ia avaliar todas as propostas dos funcionários, tudo era verdade, que não valia a pena aquela ofensa tão grande que eles estavam fazendo, que eu entendia perfeitamente o direito de greve, o direito de reivindicar, mas que era um momento que eles deviam pensar um pouquinho mais e melhor em dialogar, do que só reivindicar. Então, eu acho que aí é que está o grande valor da comunicação. Quando uma pessoa reivindica e a outra consegue dialogar, consegue negociar, porque aí é que está o poder do ser humano, não é? É no diálogo que nós encontramos a solução para todos os problemas da humanidade. E foi assim que eu consegui passar no meio da multidão, entrei, fizemos a reunião e realmente funcionários, como sempre, não ganharam todo o percentual que eles queriam, né, dos aumentos salariais, mas conseguiram uma boa cota e ficaram satisfeitos. E no final eu sei que eu recebi flores e recebi palmas, e não foi um mérito meu, mérito, tenho eu a impressão, da maioria das mulheres que são habituadas a negociar com o marido, com filhos, com colegas de trabalho, e é assim que a gente consegue chegar aos cargos de chefia, aos cargos mais importantes, aos cargos de comando, porque só negociando é que nós podemos chegar ao topo da pirâmide. Muito bom, Vilma. Depois de todos esses depoimentos, a gente fica até meio assim, sem saber o que falar, tanta gente boa. Mas uma coisa me chamou a atenção.
todos vocês falaram sobre a importância, seja do gestual, seja da forma de falar, né? O Marcelo citou também uma questão social. Hoje, com a pandemia, com o advento da pandemia, muitos gestores precisam falar com as suas equipes, com os seus coordenados, com os seus colaboradores de forma virtual, né? E eu pergunto para vocês, essa virtualidade, ela pode prejudicar essa comunicação interequipes? Como vocês veem isso? Eu posso falar? Por favor. Bom, eu acho que realmente dificulta muito, né? O fato de você estar distante, né? Estar em home office, eu acho que atrapalha muito as ações e, inclusive, na parte pública, né? Que é a parte que eu atuo, que eu atuei, né? Que a gente tem um trabalho que é com a população, né? Com a demanda da população. Você está distante do seu posto de trabalho, atrapalha muito a eficácia das ações. Não só por conta dessa situação de isolamento, mas também pela própria circunstância dos ambientes, que não pode usar o ar-condicionado, às vezes está muito calor, você precisa de uma pessoa, a pessoa não está indo trabalhar porque está adoentado, está cuidando de alguém que se adoentou na família. Então, uma série de problemas acabam prejudicando o rendimento e a eficiência do trabalho, né? Então, realmente, eu acho que essa pandemia ela vem atrapalhando muito as ações e tem muita gente que não percebe, porque acaba achando que existe algum comparativo com a época anterior. E é impossível de estar fazendo uma comparação com uma situação de normalidade com essa, por conta de todos esses eventos que podem estar prejudicando a atuação não só do servidor, mas como do gestor também. Concordo, Marcelo, concordo com você. Eu também acho que dificulta bastante. Nesse momento, eu gostaria de discordar parcialmente com os meus dois colegas, Marcelo e a Vilna. Eu acho que o afastamento obrigatório que nós tivemos por causa da pandemia é um momento de ruptura com os hábitos do passado. E eu acho que isso significa que se abriu um fenômeno muito interessante, é que a gente tem que voltar a ser mais humanizado nas nossas relações. O Marcelo falou uma coisa muito icônica, que eu não gosto muito de falar, mas eu vou falar porque você trouxe esse assunto. Você disse assim, a gente trabalhando fora perde um pouco a eficiência, porque alguém fica doente, a gente tem que tomar uma providência, e aí se desvia. Marcelo, você me desculpa, você está descrevendo a trajetória do trabalho de mulheres que trabalham fora e trabalham dentro. E assim mesmo elas conseguem fazer as coisas. Porque antigamente você não podia fingir que não era competente, você tinha que ser competente em casa e competente fora de casa. Então, os homens agora, que estão muito acostumados a ser competentes fora, estão vivenciando o que é o cotidiano. A casa não deixa de existir porque alguém bota o paletó e a gravata e sai para o trabalho. A casa é parte da vida de todos e na vida tem o trabalho e tem a parte doméstica. Então, isso não é impedimento para a eficiência ou eficácia, é o empenho e, vamos dizer assim, o padrão que a pessoa obteve desde a sua criação. Nós, pessoas da geração que agora é considerada adulta, porque eu já não sou adulta, eu sou macróbia, essas pessoas adultas foram criadas para vencer. Como vence? Cresce, estuda e trabalha. Não é bem assim mais. E essa transformação não vai ser feita em um dia, um ano ou uma década. O mundo não começou hoje. E desde que começou o mundo, tem trabalho para todo mundo. Tem trabalho, pode não ter renda, pode não ter dinheiro, pode não ter emprego, mas tem ocupação. Então, eu acho, voltando à pandemia, que a pandemia, que foi uma grande ruptura com o normal, ela agora vai ter que nos ajudar a aprender como lidar com o futuro, porque o futuro já é ontem, o futuro já veio.
Ninguém mais vai voltar a trabalhar 8 horas por dia no escritório, só se não gostar do que tem em casa e quer se esconder no escritório. Agora o trabalho vai ser híbrido. Ninguém mais vai deixar de ver como as coisas acontecem fora do ambiente do trabalho. As pessoas aprenderam em casa como coordenar várias coisas ao mesmo tempo e não só um objetivo. Isso tudo vai ser aplicado no trabalho como nós aprendemos em casa. Eu acho que é irreversível essa situação e cai na questão da comunicação, que é muito complexa. Se a gente considerar que a comunicação é uma forma de percepção do ambiente e de fazer esse ambiente funcionar, a gente tem que pensar, como disse a Neide, naquelas 3 palavrinhas que são vitais: conhecimento, habilidade, atitude. Isso tudo é o que uma pessoa tem, e ela aplica ou no trabalho, ou na vida social, ou na vida religiosa, ou na vida política. Ela é isso, ela é um conjunto de habilidades e atitudes, e é assim que ela vai agir. Então, isso leva a aumentar, como disse a Vilna, a necessidade da gente agir através da negociação e não da imposição. E essa negociação ou imposição, e não imposição, ela se dá quando nós treinamos, quando nós praticamos a técnica da persuasão, a técnica do autoconhecimento e do conhecimento do nosso interlocutor, quando nós praticamos a empatia. É isso que leva ao entendimento e isso é que leva à ação. E eu costumo pensar o seguinte: a comunicação, ela tem várias formas, ela não é de um lado só, ela não é linear. Ela tem uma comunicação visual, por exemplo. Quem vê um M e sabe que aquele M é do McDonald's. Quem vê o símbolo do CRA e sabe que ali é o conselho, que ali é um administrador. Quer dizer, nós temos uma comunicação visual que antecipa a informação para a gente. A gente tem a informação da voz, né? Vocês que são, a Vilna, que trabalha mais abertamente em jornal e rádio, a importância da comunicação oral para o entendimento e a percepção. O tom de voz que a pessoa usa dá o tom da seriedade ou da hilaridade da notícia. E os aromas também. Shopping center que se preza fabrica um aroma próprio que induz a compra. Ninguém acha que ele está lá limpinho, não. Ele está cheirando aquilo, que aquilo tem um preparado de perfumaria que te induz a comprar mais. Quem é muito antigo, eu não sei se tem gente antiga aí, mas antigamente tinha uma loja chamada Sears, que é onde é hoje o centro, o shopping Botafogo. A Sears te chamava a quarteirões de distância pelo cheiro de uma castanha torrada, que ela tinha uma gôndola na porta. Não havia quem não entrasse na Sears para comer a castanha e comprar a geladeira, o fogão, a roupa ou o sapato. Quer dizer, a comunicação envolve muita coisa, e ela vai envolver também a questão da pandemia. Nós agora, quando vemos uma pessoa de máscara, quando vemos pessoas aglomeradas, nós estamos recebendo a informação, seja da prevenção, seja do perigo. Nós vamos nos transformar e isso vai afetar a comunicação nas nossas ações. Eu acho que a gente não vai mais trabalhar como trabalhava antes e vai se modificar completamente, aos poucos e gradualmente, para uma nova forma de chegar à gestão das coisas nas administrações. Estou devolvendo a palavra. Mara, eu queria só colocar que, assim, quando falei, eu não falei de gênero, não, viu? Eu não quis dizer porque a mulher tomava conta da casa e aí não tinha como dar conta do trabalho, não foi nessa linha. Foi na linha, inclusive, de homens, né? Inclusive de homens que... Tem homens como eu, que me separei logo cedo, e eu tinha que cuidar da minha casa e tinha que cuidar das empresas. Concordo com você, acho que realmente a gente está num período de mudança, grande mudança, não só de comportamento, mas também tecnológica, né? Mas Você já viu a nova publicidade da Brastemp, que está rolando agora? Ela está anunciando uma máquina de lavar. Presta atenção, saiu há 1 ou 2 semanas, máquina de lavar
ela fala como se fosse um computador, um robô, uma coisa de alta tecnologia, e depois disse assim, serve para todo mundo, para a família toda, para a criança, para o marido, para todo mundo. A gente já tem o mecanismo que a gente fala e você acende a luz, apaga a luz, liga a televisão, bota a música que você quer. Já existem essas tecnologias. Mas eu falo que para a gestão pública, aí eu falo já pensando politicamente também, né? A gente ainda está muito distante de estar em casa tomando ações para resolver problemas que são diversos e são inesperados e não são previsíveis que a gente tem no dia a dia como administrador público. E aí é que eu vejo a dificuldade. Eu falo que você, por exemplo, ser um contador e estar na sua casa fazendo a contabilidade, ou ser um advogado, está fazendo audiência pelo computador, é uma coisa totalmente um engenheiro fazendo um projeto, mas você que está na ponta, por exemplo, eu fui presidente da Rio Luz, eu não consigo ver o presidente da Rio Luz em casa, ou assim, em outro lugar, como eu, por exemplo, estou agora. Eu estou podendo fazer esse programa com vocês porque a gente está fazendo virtualmente, mas eu não poderia estar fazendo se eu tivesse que estar no Rio. Eu estou em Goiás nesse momento fazendo um trabalho aqui no interior de Goiás. Então, assim, muita coisa facilita, mas tem muita coisa ainda que a gente tem uma série de problemas que não dá para acertar, não dá para resolver assim, virtualmente, né? Então, assim... Não, eu concordo. Eu acho que vai ser... eu acho que vai ter um composto. Eu acho que vai ser um composto. Não vai conseguir, em determinadas tarefas, fazer as coisas acontecer, monitorando por um computador, por um celular. A gente consegue, por exemplo, virtualmente arrumar uma câmera, apagar uma luz, acender uma luz, ligar um computador, fazer uma conferência, como a gente está fazendo, mas é muita coisa, a gente ainda não consegue. A gente consegue, né, Marcela, até fazer uma cirurgia pelo computador, né? Exatamente, então, eu concordo só com o que a... Desculpa eu cortar você, querido. Eu só concordo com uma coisa que a Mara falou. Não é direto, é híbrido. E, assim, esse híbrido quer dizer uma parte eu posso fazer presencial, outra parte eu posso fazer onde eu estiver, né? Não digo em casa, porque eu posso estar no hotel, numa fazenda, sei lá, onde eu estiver. Você vê, né? Eu sou psicóloga também, e eu tinha maior dificuldade, porque eu acreditava que a gente só poderia atender no presencial, para dar mão, para dar acolhimento. E eu descobri que aqui, entrando na intimidade das pessoas, você consegue resolver e consegue ajudar muito mais do que no consultório. Olha que descoberta que eu tive, né? Agora, isso tudo, para mim, né, a minha opinião, a gente precisa ter uma coisinha, uma palavrinha chamada flexibilidade. Se eu acredito que eu posso, se eu acredito que é possível, eu acredito que dá certo. Por isso, eu gostei muito do que a Mara falou, no sentido de ser híbrido, né? Não no sentido de ser permanente. E a gente tem, como você falou, né? A gente tem esse... Eu não sei, eu acho que é uma cultura, né? Que órgão público não consegue isso, órgão público não consegue aquilo. E a gente também viu o quanto de benefício que o órgão público trouxe, aí o nosso SUS, né? Falado em todo mundo. Mas o que eu queria salientar aqui, nessa questão toda, é a questão assim, se eu me propuser, se eu souber fazer, qual é esse propósito que eu vou ter, né? Que propósito é esse? Então, de acordo com o propósito, eu vou conseguir fazer, porque assim, foi algo que a gente não estava preparado. Ninguém sentou e falou, gente, a partir de amanhã, ninguém vai para o trabalho. Não! A gente teve que se reinventar, daí que houve tantos problemas
e aí eu trago sim a questão da mulher, a gente tem pesquisa comprovando que aumentou em mais de 100% o número de violência contra a mulher dentro de casa, então isso é uma realidade. Como a gente tem pesquisa comprovando que a maioria das empresas tiveram mais produtividade com os funcionários em casa, né? Então a gente precisa ver esses estudos. Eu acho que tudo está muito novo. A gente mudou a comunicação, gente, não tem jeito. Como assim, ó, como você falou, a gente ia perder uma ótima oportunidade de conversar com o Marcelo, porque ele estaria em Goiás e a gente aqui no Rio. E agora a gente está podendo, né? Olha que bacana. Outro dia a gente fez um trabalho aqui que eu estava falando, que eu acho que eu e a Vilma estavam. Teve gente de Portugal que mandou mensagem para a gente. Olha que bacana. Né? E, legal. Assim, a comunicação mudou, não tem jeito. Antigamente a gente dava muito valor a essa questão, principalmente, como eu não sei se foi você, ou a Mara, ou a Vilma que colocaram, né? O corpo fala. Agora a gente está com atenção em outras coisas, não é só no corpo fala, né? Por isso que eu ressaltei e continuo ressaltando a questão da linguagem, a questão da empatia. E aí vem mais uma coisa que eu vou fechar já para passar para os colegas para fechar, que é a questão que a gente fala da resiliência. Gente, já nem se... Não, resiliência já era. Não tem mais resiliência. A gente tem agora antifragilidade. Olha que coisa, né? Porque só a resiliência não deu conta disso tudo que a gente passou. E uma outra coisa que chamou muita atenção foi a questão da saúde mental, né? Essa pandemia trouxe. E aí sim, e tudo isso que a gente está falando de comunicação. Como é que a gente faz tudo isso sem a comunicação? Como é que a gente ia se manter sã, informado, estável, trabalhando, produzindo, recebendo, se a gente não tem a comunicação, mesmo que virtual, né? Então, eu acho bem bacana a gente trazer isso. Eu acredito, sim, que mudou. A comunicação mudou totalmente. Todos os parâmetros dela mudaram a partir da pandemia. Não só ela, né? A gente mudou. Vamos combinar, né? Todo mundo mudou. A gente está se autoconhecendo de novo. Ô, Érica, hoje tudo é diferente. Diferente. Nós temos que conviver com isso diferente. Aprender a lidar com isso. Os valores são os mesmos, mas eles têm que ser apresentados de uma forma diferente. Nós temos que ter a certeza de que somos todos iguais. Isso foi um conceito que a pandemia nos deixou. Nós todos somos seres humanos, nós todos somos iguais. Pode acontecer com qualquer um. O que acontece com um pode acontecer com o outro. O vírus trouxe essa realidade à tona. Então, isso foi muito importante. Essa discriminação contra a mulher foi ressaltada mais ainda na pandemia, não é? A fragilidade da mulher, mas assim mesmo a sua fortaleza, a sua forma de lidar com toda essa dificuldade e a sua forma de dar o seu recado e de chegar lá. É muito importante você destacar isso. Eu recebi vários médicos e psiquiatras no meu programa, onde eles mostraram estatisticamente a condição de pessoas muito perturbadas mentalmente pelo isolamento. O ser humano não nasceu para viver isolado. Eu fiz um concurso de janelas solidárias, onde as pessoas se expressaram através de poesias, de textos, de pinturas, de gravuras, de fotografias, e você via a tristeza do isolamento. Então, o ser humano precisa de outro ser humano, porque o ser humano é gregário. Ele só se sente feliz perto de outro ser humano. Eu sou uma pessoa assim, eu preciso de amigos, eu preciso de amar e ser amada. E acho que todas as pessoas, na maioria delas, também são assim.
não é? A gente precisa estar num grupo, estar no grupo, ser aceito no grupo. Tudo isso é muito importante. Precisamos olhar para as nossas crianças, não é? Eles, inclusive, houve momentos em que abre colégio, fecha colégio, abre escola, abre a turma, volta ao colégio, não volta, e as crianças ficaram muito mexidas. Mesmo quem tem o seu apartamento, os apartamentos hoje são muito pequenos, as crianças não podiam descer, não podiam ir aos pátios, não podiam conversar com outras crianças, não podiam estar no carinho dos avós, não podiam estar no seio da família. Os avós sentiram muita falta, muitas pessoas ficaram isoladas, sozinhas nos seus apartamentos. E esse caldo todo vai voltar aos poucos, aos poucos. Nós pretendemos e queremos e desejamos e pedimos a Deus que estamos no caminho da saída disso tudo. Não é isso? Eu só queria fazer uma parte. Isso, exatamente, Vilma. Neide, eu acho o seguinte, que tudo que você colocou, eu concordo. Eu acho que só faltou você dizer que as pessoas precisam ter disciplina, né? Porque senão acaba virando um trabalho... Perfeito, Marcelo, disciplina, faltou sim. Obrigada. E aí eu falo para vocês, e aí eu falo também para a Mara, né? E para os ouvintes, para a Vilma também, que assim, eu não consigo me ver em duas situações que eu já passei, e aí eu posso voltar a citar exemplos práticos. Eu fui diretor de conformidade do IPEM, e existia muita fiscalização de produtos adulterados no mercado, sendo vendidos indevidamente para o consumidor. E eu vivia à frente disso, como diretor, eu ia com a fiscalização para prender esse material. Então, a gente tinha campanhas, o Inmetro fazia campanhas mensais, como ainda faz, de determinados produtos, e o Rio de Janeiro sempre foi último colocado, penúltimo. E nessa oportunidade, eu tomei a frente, e aí, conforme eu já havia dito aqui no programa, eu comecei a participar, a ir com as equipes para a rua fazer a fiscalização. Isso chamou a atenção da mídia. Naquela época, várias emissoras procuraram a gente para acompanhar, o próprio Inmetro queria estar aparecendo também. Então, isso foi uma coisa que acabou trazendo o Rio de Janeiro para o primeiro lugar. E a gente aprendeu tanta coisa que conseguimos encher 2 containers na época. E aí depois acabei saindo do IPEM, né? E as coisas não sei como ficaram, mas certamente os diretores posteriores a mim voltaram a ter o comportamento só de escritório, que eu acho que não era o que era mais eficiente e eficaz nesse assunto. E a outra coisa que eu falo para ti é que assim, eu trabalhei no governo Garotinho, no gabinete do governador, e ele queria um projeto que tivesse impacto para as pessoas e para o governo dele, que fosse emblemático. E eu e mais um outro colega escrevemos o projeto do restaurante popular. E o restaurante popular, se a gente pensar nessa época de pandemia, não poderia nunca ter sido lançado, porque como é que ia ser aquela fila imensa que tinha quando a gente inaugurou na Central do Brasil o projeto, com as pessoas querendo se alimentar por R$1, né? E sem poder ter contatos, sem poder ter aglomeração, porque sempre teve muita aglomeração por conta da facilidade, né, da oportunidade do cara poder comer decentemente por um valor irrisório. Então, assim, são 2 exemplos assim, mínimos que eu posso dizer, e poderia citar muitos outros que eu já estive envolvido, em que a gente não poderia ter logrado o êxito que a gente logrou sem ter participado presencialmente, ativamente. Eu sei que o futuro é informática, é virtual, mas eu realmente, para determinadas situações, no âmbito da gestão pública, eu não consigo realmente me ver em casa, ou, por exemplo, em Goiás, administrando uma grande empresa, uma secretaria, ou um outro qualquer a função que eu esteja. É isso. Eu concordo, Marcelo. Agora você vê, mesmo em tempo de pandemia, você citou, porque aí eu acho que antecede algumas coisas, né? Existe uma coisa chamada projeto.
o projeto foi criado e calcado com aglomeração. Talvez, como houve várias pessoas se doando e fazendo entregas de quentinhas, de alimentação para as pessoas carentes, até em próprias comunidades, onde as pessoas entregavam o caminhão e as próprias pessoas da comunidade lá distribuíam. O projeto talvez tivesse sido bem diferenciado, porque quando a gente faz um projeto, a gente se baseia naquilo que a gente tem no momento, né? Então, naquele momento, o projeto que tinha vamos colocar o maior número de gente possível. Então, quanto mais melhor, R$1, quanto mais melhor. Hoje, o projeto seria, vamos dar para as pessoas, porém, vamos ter que fazer alguma coisa que elas não possam ficar aglomeradas. E pensaríamos, com certeza, e como foi feito, né? Várias pessoas se lançaram. A Vilma trouxe essa questão da janela solidária, que ajudou muitas pessoas na parte mental, né, a sair dessa solidão. E eu acho que, assim, claro, quanto mais a gente se conhece, mais a gente aprende a conviver nesse separado, né? Que se a gente fosse falar aqui de solidão, eu ia ter que dar uma aula aqui, né, de psicanálise, que não vem ao caso, mas, assim, a gente acaba aprendendo e isso aqui conforta um pouco. A gente não tem o abraço, que é o contato físico. Gente, eu sou sinestésica. Pô, eu gosto de gente, eu gosto de pegar, eu gosto de abraçar. Mas eu tenho que conviver com isso. E o ser humano, ele tem essa coisa, né? Ele se adapta. Ele é adaptável. Perfeito, gente. Bom, quando o papo é bom, passa muito rápido, né? Mas já temos 50 minutos da nossa roda de conversa. E para fechar esse papo, eu queria que cada um de vocês desse uma dica, né, de como os líderes, como os gestores podem melhorar a sua comunicação com a sua equipe, com as pessoas que estão ao seu lado, trabalhando em prol de uma organização. Então, eu queria que vocês se despedissem e dessem essa dica para todo mundo que vai assistir, que vai nos ouvir. Então, eu quero, primeiramente, agradecer o convite de estar aqui participando na Comissão da Mulher, né? Agradecer especialmente a Yara, administradora Yara, que foi minha colega na FGV. Esse programa Sai em Ação é um programa bastante interessante, né? Fico muito feliz de estar aqui no Clube da Luluzinha, né? Que não é o Clube da Luluzinha, são administradores profissionais competentes, cada um com as suas experiências. A troca é muito importante. E a minha dica, como eu falei, né? É participar, é estar comprometido com seus objetivos, comprometido com os objetivos daquela função, trazer as pessoas para perto de você, ser amigo, né? Ter empatia, como já falaram aqui. Isso é fundamental para o sucesso e realmente procurar saber o que realmente é o importante, né? O que realmente faz a diferença para você ser melhor dos antecessores seus naquela função. Eu deixo aqui um grande abraço a todos os administradores e fico aguardando para um próximo convite. Fiquem com Deus, um beijo grande. Deixa eu seguir aí o Marcelo. Eu quero agradecer a presença dele, em nome da Yara, por ter aceitado o convite, em nome da Yara e em nome da própria comissão. Você será sempre muito bem-vindo em todas as nossas discussões. Obrigado. Quero renovar o convite a todos os que ouvirem esse programa para que fiquem atentos, porque Saias em Ação tem muito que lidar com o problema da transformação e nós estamos sempre atentos a temas que sejam relevantes como esse da comunicação. Então, é um convite para ficar todo mundo em estado permanente, estado de alerta permanente para novos programas. E eu acho o seguinte, que a comunicação é essencial em tudo. E qual é o conselho que se pode dar aos gestores para que haja uma boa comunicação? Eu acho que o primeiro grande conselho é que eles não sintam que eles têm que ditar coisas.
mas sim que eles têm que conversar sobre coisas que precisam ser feitas. Ao conversar, tem aquilo que a Vilna falou, a escuta. Você tem que escutar e processar o que você escutou para que a coisa aconteça. Então, quando o gestor escuta, ele de fato está se colocando de modo empático na necessidade que precisa ser atendida. Ele não deve ditar regras, ele deve fazer com que o conjunto diga o que é preciso para que as coisas aconteçam. As regras são feitas numa convergência de ideias. Eu acho que quando a gente se autoconhece e tem confiança de escutar, certamente a gente terá confiança de ser ouvido. Quem não sabe escutar não será ouvido, que as pessoas não têm essa paciência. Então, eu acho que, como foi falado no início, é um receptor e um emissor, e isso tem que ser muito bem trabalhado, porque nós somos seres humanos limitados. A nossa cultura, os nossos preconceitos nos limitam muitas vezes. A gente tem que abrir mão disso e entrar para fazer junto. Quando eu comecei a estudar administração, a ideia de administração era mudança planejada. Depois se falou em administração contínua, depois descontínua, depois o que está acontecendo, o caos, agora é a agilidade para agir. Se você não tem a agilidade para agir na sua ação como gestor, e nisso a comunicação é vital, você não vai longe. Você pode até ir até algum lugar, mas será ineficaz. Muito obrigada por eu estar aqui e estar com vocês. Um abraço a todos. Eu queria me despedir de todos. Neide, muito obrigada. Eu quero agradecer a minha grande companheira, Yara, companheira do nosso programa A Voz da Mulher. Toda terça e quinta-feira estamos ao meio-dia no ar, na Rádio Bandeirantes, né? E toda noite às 8 horas da noite, onde nós trazemos assuntos de interesse da família, das pessoas, do vovô, da vovó, das crianças, da família em si, dos vizinhos, por que não dizer isso? E a todas as pessoas que habitam nesse estado, nessa cidade maravilhosa e nesse país, que precisam tanto de bons gestores. E eu me encontro, neste momento, entre os futuros gestores dessa cidade. Então, por isso, eu estou tão encantada com a Mara. Mara, muito prazer em te conhecer. Muito obrigada pelas palavras que você disse quando se referiu a mim. É importante, realmente, e o importante é acreditar naquilo que você está fazendo. Como o Marcelo falou, é mergulhar de cabeça naquilo que você faz, com segurança, né? E passando para as pessoas que realmente você quer envolver as pessoas naquele projeto, naquela ideia, naquele objetivo. Temos que trabalhar muito para termos um Brasil melhor, porque a nossa cidade está abandonada, o nosso estado também, o nosso país está precisando de bons gestores, e eu acho que aqui no CRA eles serão encontrados. Parabéns, Yara, muito obrigada pelo convite. Parabéns a essa colheita maravilhosa de pessoas, de obreiros que tanto realizam em suas profissões. Cada um na sua, né? Todos tentando melhorar a vida em comum, né? De nós todos. Parabéns, Marcelo. Como sempre, você é um livro aberto, amigo, companheiro, colega, companheiro de estudo, de faculdade, um grande amigo que eu admiro tanto e respeito. Você continue sempre assim, que a sua juventude não traduz todo o seu conhecimento, né? Você tem uma alma já vivida de muitos anos, e isso é muito importante. Você passa isso tudo para todas as outras gerações que vêm depois de você. Neide também, parabéns. Érica, parabéns. Que vocês continuem assim, e todas as vezes que quiserem eu estou aqui. Parabéns aos ouvintes que vão desfrutar desses momentos. Muito obrigada. Gente, depois de falar, né, da fala dessas feras todas, fica difícil, né? Me deixaram por último por quê, hein? Gente, primeiro agradecer, Marcelo, você ter aceito o nosso convite, foi ótimo, papo super gostoso, super produtivo, e é claro, vamos trocar outras bolas aí, com certeza, né? Dicas, eu acho que todos já deram bastante. Eu continuo
acreditando que a maior dica seja: se eu me conheço, fica mais fácil para eu me comunicar. A questão da empatia, a questão da resiliência e o senso de propósito. O que eu quero, né? A minha linguagem, qual é a linguagem? Eu tenho que adequar a linguagem aonde eu estou, ao público que eu estou falando. Eu acho que isso é o mais importante para que a gente consiga passar aquilo que a gente quer. Agora, antes de tudo isso, eu preciso ouvir. E aí vem também a gente ser flexível. Eu não sou dona da verdade, eu não sou dono da verdade. Quanto mais eu ouço, mais eu aprendo. E aí a gente pode e deve, sempre que possível, trocar de opinião. Não, ó, não tinha pensado nisso, você tem razão, né? Que aí passa pelo ego, por outras coisas mais. Gente, obrigado a todos. Foi um prazer passar essa tarde aqui com vocês, maravilhosa. Muito bom mesmo. Espero que nossos ouvintes gostem demais. Obrigada, Érica. Obrigada a todos e todas. Eu que agradeço, foi um prazer recebê-los aqui no Sai em Ação. Como todos falaram, estamos sempre convidados a retornar. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, novidades, muita coisa boa sobre a ciência da administração você encontra nas mídias do CRA-RJ. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.